Amém, meus irmãos, graça e paz. Quero inicialmente externar minha alegria de poder estar com os irmãos e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, falando um pouco sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias na carta que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos meditar do versículo 20 ao verso de número 23. Certamente o Carlinhos de Jesus vai botar aí no telão. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao verso de número 23, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Meus irmãos, existe um filme que basicamente que eu gosto bastante, chamado Em Defesa de Cristo. Esse filme é baseado em um livro que é muito melhor do que esse filme. Esse filme ele conta a história, meus irmãos, a história do autor do livro, a história de um jornalista ateu que tenta provar que o cristianismo é uma mentira, que tenta provar que o cristianismo, que a nossa fé cristã, ela é uma farsa. Em sua tentativa de provar isso, ele falha, ele não consegue provar, muito pelo contrário. Por meio de suas pesquisas, de todas as pesquisas que ele fez, tentando provar que o cristianismo era uma farsa, esse homem ele acaba se convertendo, escrevendo um dos melhores livros que todo cristão devia ler e se tornando também um pastor, um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é interessante, meus irmãos, é como que ele queria provar que o cristianismo era uma mentira. Como que ele queria provar que o cristianismo era uma farsa. Ele não quis provar que Jesus Cristo não existiu. Ele não tentou em nenhum momento tentar afirmar, trazer argumentos que Jesus Cristo é uma mentira, que Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, ele de maneira nenhuma existiu. Não. Ele queria provar, meus irmãos, que Jesus Cristo não havia ressuscitado. É isso que ele tenta. Ele queria provar que Jesus Cristo ele não ressurgiu dos mortos. Ele faz isso, meus irmãos, porque ele sabia que a ressurreição de Jesus Cristo é algo que está no centro da nossa fé. É algo central da fé cristã. E se ele conseguisse provar que de fato Jesus Cristo não tinha ressuscitado, o cristianismo ele seria refutado. O cristianismo teria sido posto como uma mentira. Aliás, meus irmãos, conseguir provar que esse fato ele não aconteceu, não só refutaria, meus irmãos, mas destruiria todo o cristianismo. Se Jesus ele não tivesse ressuscitado dos mortos, meus irmãos, a nossa fé não existiria. Se Jesus ele não tivesse ressuscitado dos mortos, nós não estávamos aqui nessa noite cantando os louvores, orando e fazendo orações para Ele. Paulo, ele, ao escrever aos Coríntios, no mesmo capítulo, no capítulo 15, ele mostra isso. Ele diz no versículo 14, que se Cristo ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Se Cristo ele não ressuscitou, meus irmãos, então é sem sentido a fé que temos, assim como é sem sentido a pregação que nós pregamos. Se ele não ressuscitou, meus irmãos, nós pregamos e cremos em um Salvador que está morto e subjugado pela morte. E, meus irmãos, não faz sentido nenhum pregar e crer em um Salvador que está morto. É vão, é inútil. Não faz nenhum sentido pregar e crer em um Salvador que não está vivo. Mas ele de fato ressuscitou.
Jesus verdadeiramente, ele ressuscitou dos mortos. Esse fato extraordinário, meus irmãos, de um homem voltar à vida no terceiro dia de sua morte, verdadeiramente aconteceu. Alguns afirmam, meus irmãos, alguns acham esse acontecimento controverso. Alguns afirmam que Jesus, ele não ressuscitou fisicamente. Acreditam que a ressurreição de Jesus Cristo foi uma ressurreição apenas nos corações das pessoas, onde Jesus, ele está ressuscitado nos corações das pessoas por meio de suas palavras e por meio dos seus ensinos. Porém, esse não é o relato bíblico. O relato bíblico não mostra isso. O relato bíblico, meus irmãos, ele mostra que esse grande acontecimento de um homem estar morto, que estava morto e voltou à vida, verdadeiramente existiu. Desde o relato das mulheres, que quando vão ao túmulo de Jesus Cristo encontram 2 anjos, e os anjos dizem que o túmulo, olha, aqui não há ninguém, porque aquele que estava morto agora está vivo, lá em Lucas, capítulo 24. Ao próprio Paulo, meus irmãos, que nesse mesmo capítulo ele diz que a ressurreição de Jesus Cristo havia sido anunciado pelas Escrituras. As Escrituras já falavam da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus ele foi visto por pessoas. Jesus ele apareceu para Pedro, depois apareceu para os 12. Jesus ele foi visto por Tiago também. E também Cristo apareceu para o próprio Paulo. No mínimo aqui, meus irmãos, Paulo aponta para o testemunho de 14 pessoas, incluindo ele. E nós sabemos quem era Paulo. Paulo ele era alguém que perseguia pessoas que afirmavam que tinham visto Jesus Cristo vivo. E esse mesmo homem que perseguia pessoas que afirmavam ter visto um morto vivo, ele o viu também. Mas o interessante é que não ficou só nisso. Paulo ele conta que ao mesmo tempo, de uma só vez, Jesus, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Todas elas, ao mesmo tempo, viram Jesus ressuscitado. Viram Jesus, meus irmãos, vivo. Testemunhos, meus irmãos, que provam que Jesus, verdadeiramente, ele ressuscitou. Aliás, muitas dessas pessoas que afirmavam ter visto Jesus, eles foram ou perseguidos ou mortos, porque afirmavam isso. Imagine você, meus irmãos, e está com seu pescoço em risco. Certamente você não iria sustentar uma mentira. Não iria. E se eles foram perseguidos e mortos, afirmando que viram aquele que estava morto vivo, é porque eles de fato viram. Podemos então acreditar nesses testemunhos e ter a certeza que a nossa pregação, assim também como a nossa fé, de maneira nenhuma são vãs, pois verdadeiramente, meus irmãos, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, bem diferente dos outros líderes religiosos, como Maomé, Buda e Allan Kardec, que morreram e continuam mortos, onde os seus túmulos guardam os restos dos seus corpos. Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, ele está vivo. O túmulo onde colocaram ele está lá, está vazio. É como aquela maneira de falar, de maneira engraçada, que quando uma pessoa vai anunciar a morte de outra pessoa que vai dormir e na manhã está morto, não, fulaninho foi dormir vivo e acordou morto. Jesus, ele foi dormir morto e verdadeiramente acordou vivo. Foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que todos que estão aqui nessa noite acreditam na veracidade desse fato. Acreditam que verdadeiramente Jesus, ele ressuscitou. E sim, meus irmãos, podemos acreditar nisso. Podemos acreditar que o nosso Senhor, ele está vivo. Os testemunhos provam isso. E meus irmãos, e se nós cremos que Jesus, ele ressuscitou, podemos também acreditar que nós também ressuscitaremos um dia como ele. Se nós cremos que Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, podemos acreditar que um dia
Assim como ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Nós podemos esperar isso de Jesus. Aliás, nós devemos esperar isso de Jesus. A nossa ressurreição. Aliás, meus irmãos, se nós não esperamos isso dele, mas esperamos somente nas coisas aqui desse mundo, Paulo ele diz muito bem, nós somos os mais miseráveis. Podemos, meus irmãos, verdadeiramente esperar que um dia nós ressuscitaremos como o nosso Senhor, ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, sendo ele primícias. E nós também o acompanharemos um dia. E nós também o acompanharemos na ressurreição. O fato de Jesus ele ter ressuscitado é uma garantia da nossa ressurreição. Pois assim como as primícias das colheitas no Antigo Testamento, no povo judeu, que eram os primeiros frutos, os primeiros grãos colhidos, que o povo de Israel deviam apresentar ao sacerdote e que serviam como garantia e promessa de que o restante da colheita iria seguir, meus irmãos, e de como as colheitas seriam, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia e promessa da colheita que acontecerá com todos aqueles que estão em Cristo na ressurreição, sendo todos eles também ressuscitados como Cristo ressuscitou, cada um, porém na sua ordem, como Paulo diz. Cristo as primícias, Cristo primeiro, para não mais morrer. Depois os que são de Cristo na sua vinda, todos os que confiam em Cristo, nele, serão ressuscitados dos mortos. E isso não é só uma promessa, é uma certeza. E o que garante isso, meus irmãos? É o fato dele mesmo ter ressuscitado. Assim, em Cristo, por meio de sua ressurreição, nós temos uma garantia de algo além da morte. A morte é a única coisa que todos aqueles que nascem têm a certeza que irão passar. É a única certeza que nós temos. A única certeza que nós temos quando nós vemos um recém-nascido é que um dia, esse recém-nascido, ele irá morrer. Cedo ou tarde, nós temos a certeza que essa hora vai chegar para cada um de nós. Mas a ressurreição do nosso Senhor, meus irmãos, nos garante algo além disso. Nos garante algo a mais. Assim como temos a certeza de que todos nós, aqui em algum momento, nós iremos morrer em Cristo, temos a certeza de que a morte não será o fim. De que a morte, meus irmãos, não é o final. Pois mesmo depois da morte, em Cristo, nós temos a garantia de vida por meio da ressurreição. Podemos ter essa certeza de vida, uma vida, claro, que é diferente da vida que nós temos aqui nesse momento. A vida que nós temos aqui é uma vida onde nós temos que conviver com dores, com choro, com lutas, e que a qualquer momento nós podemos perder ela, às vezes por um descuido. É uma vida também diferente daqueles que já foram ressuscitados por Jesus Cristo no Novo Testamento, como Lázaro. Lázaro, sim, ele voltou à vida depois de 3 dias morto, mas voltou a passar por tudo aquilo que a vida nesse mundo oferece. Voltou a sentir dor, voltou a ter dificuldade e também voltou a morrer novamente. Ele perdeu a vida novamente. Mas a vida que temos depois da morte em Jesus Cristo, onde nós seremos ressuscitados como Ele, é uma vida que as dores, sofrimentos e lutas não existirão, mas que é eterna. Em Jesus nós voltaremos a viver, meus irmãos, para não mais morrer. Ressuscitaremos para a eternidade, assim como Ele ressuscitou. A ressurreição nos dá essa esperança. E em um mundo tão carente de esperança,
onde as pessoas não sabem o que esperar, a não ser a própria morte. A ressurreição de Jesus certamente é a notícia que essas pessoas precisam ouvir, pois por meio dela, essas pessoas podem ter a certeza de algo, de que por mais que essa vida aqui seja difícil, de que por mais que essa vida ela venha a ser dolorosa, ela venha a ser limitada, Cristo nos garante algo diferente, melhor e eterno, por meio daquilo que aconteceu 3 dias depois de sua morte. O túmulo vazio não significa apenas que o corpo que estava lá não está mais, mas significa que nem mesmo a morte é capaz de tirar de nós aquilo que nós já temos nele, que é a vida. Podemos ter a certeza dessa garantia. E podemos ter certeza, meus irmãos, porque assim como nós fomos afetados pelo pecado de Adão, onde por meio dele entrou a morte, uma morte que passa a todos os homens, fazendo com que a humanidade tenha que lidar com a morte desde o dia que o pecado entrou no mundo, fazendo com que nós fôssemos afetados, e por isso que todos que estão em Adão morrem. Porém, se a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nós temos nesse texto um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. E talvez alguns aqui podem até perguntar: por que por um vem a morte e o outro vem a vida? Por que isso acontece? Na verdade é que a humanidade possui 2 representantes diante de Deus, chamados na teologia de cabeças ou chefes federais. O que significa que esses 2 homens nos representam diante de Deus, algo parecido com os políticos. O que significa também que os seus atos, as ações feitas por eles, são nossos. Assim, há uma relação entre nós e eles. Relação essa que nos faz ser afetados pelos atos e ações que eles tomaram. Foi por meio de Adão que o pecado veio a toda a humanidade, por meio dos seus atos, por meio de suas ações, afetando assim, meus irmãos, todas as pessoas, sujeitando assim toda a humanidade à morte. As ações de Adão trouxe a morte para a humanidade. Cristo é por quem veio a justiça, por meio de suas ações, a todos aqueles que creem nele, trazendo para esses vida e ressurreição dos mortos. As ações de Cristo, assim, trouxe vida para todos aqueles que deixam Adão e passam a estar nele. É por isso que, por meio de Jesus, nós podemos confiar que ressuscitaremos. Pois, da mesma maneira que temos a certeza de que em Adão todos morrem por causa daquilo que ele fez, e nós podemos ver isso diariamente, meus irmãos. É só você chegar no final da tarde e ligar na televisão, no jornal. Vocês percebem isso? Que em Adão todos morrem de fato. Nós temos essa certeza diariamente. Assim também, podemos ter a certeza que também em Cristo todos serão vivificados por causa daquilo que ele fez. A morte veio à humanidade, que veio à humanidade por meio de Adão, é derrotada por Jesus Cristo em sua ressurreição. Aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, são justamente vivificados, porque Cristo, ele derrotou a morte. Então, aquilo que veio ao mundo, por causa do pecado, por causa da ação de Adão, meus irmãos, não tem mais poder na vida daqueles que já estão em Cristo. Cristo derrotou o maior inimigo da humanidade. O maior inimigo da humanidade é a morte. Ninguém nesse mundo é capaz de evitar que uma pessoa morra.
Ninguém. Alguns tentam até prolongar a vida. Tentam até tomar alguns remédios, inventam de tudo para prolongar a vida, mas ninguém impede de alguém morrer. Seja cedo ou seja tarde. Esse é o nosso maior inimigo. Estamos presos a isso. Estamos acorrentados a essa condição. Ou melhor, estávamos. Pois por mais que venhamos morrer nesse mundo, temos a certeza que teremos vida. Por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, diante da ressurreição do nosso Senhor, se é que eu posso dizer isso, a morte morre. Diante da vitória por meio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, ela é derrotada. Aquilo que nos prendia, meus irmãos, não nos prende mais. Estamos livres. Assim, por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos esperar coisas melhores além deste mundo. Coisas, meus irmãos, que tiram de nós o medo do que está por vir. Que tira de nós, meus irmãos, a ansiedade do que vem adiante. A ponto de declararmos como o próprio Paulo declarou, que morrer é lucro. Pois o que nos espera após a nossa morte, aqui nesse mundo, é ressurreição e vida. Cristo, por meio do que Ele fez, nos garante isso. Cristo, por meio da sua ressurreição, garante a nossa ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus é um fato. Verdadeiramente, um homem, após 3 dias de sua morte, ele voltou à vida. É um fato extraordinário. Um fato que muda a história da humanidade. Não foi um fato que mudou somente a história, meus irmãos, daquela região, da Galileia, Judeia e Samaria, não. Mas a história da humanidade é transformada, meus irmãos, por meio desse fato. Por meio da ressurreição de Jesus. Uma história que resultaria somente em morte. E o fim seria esse. Não havia mais esperança além disso. Porém, Jesus, ao ressuscitar dos mortos, meus irmãos, para aqueles que são dele, o fim é transformado. O fim da história é mudado. Jesus é um autor que leu a história do livro, viu o fim e apagou com a borracha e escreveu novamente para aqueles que estão nele. Era um fim trágico, mas Jesus mudou esse fim, meus irmãos. Um fim que seria de morte, agora é um fim, é de vida, pois a morte não suportou e foi derrotada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos de nós uma grande certeza, meus irmãos, e uma grande garantia. A certeza de que Jesus, ele ressuscitou, e a garantia de que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Jesus Cristo não pode resultar em nossa vida, a não ser colocar um louvor em nossa boca. E eu creio que todos conhecem esse louvor aqui. Porque Ele vive. Amor não há.
E a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O nosso Salvador vive. E juntamente com Ele nós viveremos. Que Deus abençoe, meus irmãos.